Madre Bárbara é uma escola completa. Com mais de 100 anos de história, une o conhecimento com a integração da família na aprendizagem e na formação dos jovens para a vida. O Madre Bárbara está de portas abertas para receber e formar cidadãos. Colégio Madre Bárbara. Juntos, construindo o amanhã. Matrículas abertas. Casa Nostra apresenta O presente inesquecível. Você quer marcar a vida de alguém? Venha para a Casa Nostra e receba um ótimo atendimento e ideias inovadoras para montar o seu presente inesquecível. Cestas, espumantes, vinhos, queijos, as melhores cervejas e muito mais. Casa Nostra, na Avenida Pasqualini, em Lajeado. Casa Nostra, aqui o seu presente inesquecível se encontra. Voltamos com o programa Opinião Clínica Dr. Wilson Davis, hoje trabalhando a temática que espiritualidade e religiosidade, que tem a presença do Frei Gastão e do pastor Eric Nelson. Frei Gastão, católico da Ordem Franciscana, uma ordem que eu admiro bastante, já disse aqui testemunho, pela simplicidade, pela espiritualidade, pelo compromisso. Pastor Eric, representando uma tradição importantíssima, que é a tradição protestante e uma identidade cristã muito própria, que é a Igreja Evangélica Confissão Luterana. Pastor Eric, antes de irmos para o intervalo, falávamos sobre este problema histórico, tanto da Igreja Católica como das igrejas reformas, nesse distanciamento ou neste compartilhamento de ter que estar com a mensagem, mas também com problemas de ter buscado riquezas, ter buscado poder e etc. Como o senhor vê isso? Bem levantado esse desafio para as nossas igrejas e especificamente elas como instituições. Creio que é importante lembrarmos que instituições também precisam de uma estrutura e sempre é também uma conversa interessante saber que estrutura as nossas igrejas precisam, até mesmo em termos de templos, de centros comunitários, salões e locais de encontro. Então existe esse lado material necessário também que acompanha em grande parte a cultura onde nós vivemos, quer dizer, as pessoas hoje querem um certo nível de conforto e assim por diante. Disso nós precisamos, como igrejas, ter bem claro qual é o alvo principal, como o Frei Gastão mencionou, para que, de fato, a instituição, a igreja, não seja consumida por essa busca de recursos materiais simplesmente para o seu conforto, a sua instituição como tal. Mas um grande desafio, de fato, para as igrejas tem sido não se deixar levar por uma grande busca de muitas pessoas, entre aspas, podemos dizer assim, de uma certa parte da população, não só brasileira, mas inclusive mundial, na busca por prosperidade material e financeira. Então, acho que aqui nós temos uma grande encruzilhada, um encontro da mensagem bíblica cristã, o que Cristo veio anunciar, e como isso, às vezes, questiona
em outros momentos, quem sabe, convida ao diálogo em relação àquilo que as pessoas muitas vezes têm, que é o desejo delas crescerem materialmente, financeiramente, prosperarem no sentido material, que em si só não é necessariamente errado, mas a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, Jesus Cristo, ele nos dá critérios, valores que nos ajudam a analisar o aspecto material da vida, para que não sejamos dominados ou escravizados por eles. E nesse sentido, a igreja cristã precisa cuidar muito para não ser um instrumento das pessoas simplesmente na busca de ajuda para o seu enriquecimento, a sua prosperidade material. E as igrejas são compostas de pessoas humanas. E essa busca, essa tentação, ela de fato está presente, precisa ser observada. Mas então eu diria que as igrejas, elas nos dias de hoje precisam estar muito alertas. Existe uma grande discussão, um grande diálogo, e às vezes bastante até ferrenho nesse questionamento. Se as igrejas cristãs estão realmente ajudando as pessoas a avaliarem o quanto elas estão em busca somente de uma prosperidade material, que não deve ser o foco principal, não deve ser o que norteia a nossa vida principalmente. Deve haver algo mais profundo em nossa vida que nos leva a ter uma visão maior do que simplesmente adquirirmos bens e termos mais conforto e mais prosperidade material. Ambos tocam na questão do serviço da igreja, do compromisso, que nós usamos a palavra grega diaconia, né? O serviço. E a diversidade não nos atrapalha nisso. Até lembro aqui um dos eventos muito propícios. A igreja de Jerusalém foi uma igreja que logo empobreceu, porque eles venderam todos os seus bens, não produziam e começaram a viver daquela partilha inicial, daquele grande amor que eles tinham e tal. Aconteceu que esta igreja empobrecida era diferente em alguns do seu jeito de ser, do jeito de comungar, de fazer-se igreja, era diferente da igreja do mundo grego que o apóstolo Paulo pregava. Tanto é que houve alguns momentos na história da igreja, a gente pode ver isso no livro de Atos também, que o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro e a igreja de Jerusalém tinham algumas divergências, dificuldades e precisaram se reunir, conversar e tratar disso. E é interessante o ensinamento que fica dessas passagens, porque o apóstolo Paulo, mesmo com divergências a respeito de ser igreja em relação à igreja de Jerusalém, por todo o mundo grego que ele ia, e para as igrejas não judaicas, porque a igreja de Jerusalém é uma igreja judaica, vocês sabem, ele fazia questão de levantar recursos para a igreja de Jerusalém. Então ele nos ensinava, e nos ensina ainda hoje, que não importa a nossa diversidade, importa a nossa diaconia, o nosso serviço. Se o nosso serviço necessita de recursos, obviamente necessita, tanto é que Paulo precisava pegar das pessoas que tinham mais condições, pedir, e elas contribuíam espontaneamente para a igreja de Jerusalém. Obviamente, o mundo e a riqueza e aquilo que nós podemos produzir também servem para o Evangelho e para os serviços do Evangelho, para a diaconia evangelical. Mas, em nome disso, nós vemos hoje, diferente daquilo que a igreja por tempo pregou e acreditou, nós vemos pessoas ganhando, eu vou dizer milhões, e eu acho que eu até tenho vergonha de dizer milhões, porque são bilhões, né? E vá-se saber as quantias. Temos aí igrejas construindo grandes monopólios da comunicação, dos negócios mais variados, igrejas enriquecendo. Esta riqueza em nome do dar a Deus não é completamente contrária à diaconia, que é o serviço ao outro, Frei Gastão? Eu já antes referia que o dinheiro,
contrário a Deus, né? Ou você opta por dinheiro ou por Deus. Mas se o dinheiro que a igreja arrecada é muito bem utilizado para evangelizar, não para enriquecer pessoas, mas para ajudar na solidariedade, na evolução da comunicação, para que o evangelho fosse melhor, pudesse ser melhor anunciado, eu acho que daí depende tudo da finalidade. Porque quando nós fazemos coletas, por exemplo, para Moçambique, para Angola, para as igrejas pobres de lá, e enviamos, eu acho que aí tem uma causa justa e temos que aplaudir. Agora, extorquir dinheiro e arrancar dinheiro para aparecer, aí acho que não, ou para enriquecimento de algumas pessoas, né, da própria instituição, isto não é certo, não é correto. Então eu vejo isto muito preocupante. Aquilo que São Paulo fez, nós, mesmo que houve realmente divergência de ideias, e São Paulo fez muito bem, ele foi firme nas suas convicções, e ele sempre amava a igreja de Jerusalém, e sempre se preocupava e mandava dinheiro, né? Então, a nossa postura diante da igreja, todos nós somos igreja, todos nós somos comprometidos com esta igreja, então não adianta nós criticar. Acho que um dos grandes males é nós começarmos a criticar a nossa igreja por isso ou por aquilo, mas cada um de nós é responsável, não é só o pastor, não é só o padre, não é só o ministro, para que essa igreja melhore. Não é essa hora, vamos agora esperar tudo que o Papa faça tudo por nós. Acho que a expectativa é grande, a esperança é grande, mas todos nós precisamos mudar, transformar, amar esta igreja, vibrar com ela, fazer algum serviço por ela. Se nós olharmos o trabalho gratuito, o trabalho de diaconia que você mesmo fala, o trabalho voluntário está diminuindo e cada vez mais, está muito preocupante, né? Em festas, por exemplo, como tem comunidades onde tem 150, 200 pessoas trabalhando voluntariamente e às vezes uma semana se dedicando para a comunidade. Isso é lindo, é maravilhoso. Agora, já tem comunidades onde não tem mais voluntários, então tem que pagar garçons para servir em festas, e isto é uma coisa muito preocupante. Então, eu gostaria só de colocar mais lenha na fogueira, para dizer que nós precisamos, sim, sermos gente de caridade, de doação, de diaconia, de amor, porque todo o serviço que você faz por amor, ele sai melhor do que um serviço pago, remunerado. Claro que o profissional, né, que se dedica, que está ali com afinco, que tem a vocação, ele também merece o aplauso. Mas se a pessoa faz por amor, por dedicação, mesmo sem receber em troca nada, fazer isso gratuitamente, o sabor é muito melhor, é muito mais bonito. Amor, fazer por amor. Por isso o maior mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei.